Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 8, 9 e 10 do livro de Esther da Bíblia Sagrada. O rei promulga um decreto em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther os bens de Ramã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu apresentou-se diante do rei, pois Esther tinha revelado quem ele era. O rei tirou o anel de Selá, que havia tomado de Ramã, e o deu a Mardoqueu, e Esther encarregou Mardoqueu dos bens de Ramã. Mas Esther voltou a implorar ao rei, e, lançando-se aos pés dele, suplicou-lhe com lágrimas que revogasse o plano perverso de que Ramã, o descendente de Agag, tinha maquinado contra os judeus. Então o rei estendeu para Esther o cetro de ouro, e ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, e se eu alcancei o seu favor, e se ele considerar justo, e se eu lhe agrado que se revoguem por escrito as cartas que Ramã, filho de Hamedata, descendente de Agag, escreveu para exterminar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como poderei suportar a calamidade que sobrevirá ao meu povo? Como suportarei a destruição da minha família? Então o rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: entreguei os bens de Ramã a Esther e mandei enforcá-lo porque ergueu a mão contra os judeus. Escrevi outro decreto a favor dos judeus, em nome do rei, como melhor vos parecer, e selai-o com o anel do rei, pois um documento escrito em nome do rei e selado com o anel do rei não pode ser revogado. Isso ocorreu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivá. Os secretários foram chamados e escreveram tudo o que Mardoqueu tinha ordenado acerca dos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos príncipes das 127 províncias. Das 127 províncias que se estendem da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na escrita de cada província e na língua de cada povo, como também aos judeus, na sua escrita e na sua língua. Mardoqueu escreveu as cartas em nome do rei Xerxes, selou-as com o anel do rei e as enviou com os mensageiros montados em cavalos velozes da cavalaria real. Nessas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender sua vida e para eliminar, matar e exterminar todas as forças armadas do povo e da província que se quisessem atacar, juntamente com suas mulheres, e crianças, e que saqueassem os seus bens. O dia marcado para todas as províncias do rei Xerxes foi o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia da carta que seria divulgada como decreto em todas as províncias foi publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, a fim de que se vingarem de seus inimigos. Os mensageiros montados nos cavalos velozes da cavalaria real partiram apressadamente por causa da ordem do rei. O decreto foi promulgado também na cidade de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido de um traje real azul celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e de púrpura. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. E houve felicidade, alegria
júbilo e honra para os judeus. Glória a Deus, aleluia. Havia alegria e júbilo, com banquetes e festas, em cada província e em cada cidade e em todo lugar onde chegavam a ordem e o decreto do rei. E muitos dentre os outros povos se tornaram judeus, pois o temor dos judeus tinha se apossado deles. Capítulo 9 do livro de Esther. Os judeus vingam-se dos seus inimigos. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, quando a ordem do rei e o seu decreto entrariam em vigor, e os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, aconteceu o contrário. Os judeus venceram os que os odiavam. Os judeus se ajuntaram nas suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para erguer a mão contra aqueles que procuravam a sua destruição. E ninguém conseguia resistir-lhes, pois todos os povos tinham medo deles. Glória a Deus, aleluia. E todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores dos negócios do rei, ajudavam os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu tinha se apossado deles. Mardoqueu tinha grande influência no palácio real, e sua fama se espalhou por todas as províncias, e ele foi se tornando cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando-os e eliminando-os, e fizeram o que quiseram com que os odiavam. E os judeus mataram e eliminaram 500 homens na cidade de Suzã. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Arissai, Aridai e Vaisata, os 10 filhos de Ramã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mas não colocaram a mão nos seus bens. Naquele mesmo dia veio ao conhecimento do rei o número dos mortos na cidade de Suzã. E o rei disse a rainha Esther: os judeus mataram e eliminaram 500 homens e os 10 filhos de Ramã na cidade de Suzã, que terão feito nas demais províncias do rei. Agora, qual é a tua petição? Serás atendida. Qual é o teu desejo? Ele te será concedido. Esther respondeu: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham permissão para fazer também amanhã, conforme o decreto de hoje, e que os filhos de Ramã sejam pendurados na forca. Então o rei ordenou que assim se fizesse. Foi publicado um edito em Suzã, e os 10 filhos de Ramã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se também no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não colocaram as mãos nos bens deles. A festa de Purim. Da mesma forma, os outros judeus nas províncias do rei se reuniram para se defender e se livrar dos seus inimigos. E mataram 75.000 dos que os odiavam, mas não colocaram a mão nos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º descansaram e fizeram dele um dia de banquetes e de alegria. Mas os judeus que estavam em Suzã se ajuntaram no 13º e no 14º dia e descansaram no 15º dia, fazendo dele um dia de banquetes e de alegria. Por isso os judeus que vieram nas vilas, que vivem nas vilas e povoados, fazem do 14º dia do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes e de festas, em que mandam presentes uns aos outros. Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, tanto as próximas como as distantes, ordenando-lhes que todos os anos guardassem o 14º e 15º dias do mês de Adar, como
os dias em que os judeus se livraram de seus inimigos, e o mês em que a tristeza foi transformada em alegria, e o pranto em dia de festa. Deveriam comemorá-los como dias de banquetes e de alegria, em que mandariam presentes uns aos outros e dariam ofertas aos pobres. E os judeus se comprometeram a continuar fazendo o que tinham começado, de acordo com o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Ramã, filho de Hamedata, descendente de Agag, o inimigo de todos os judeus, tinha tramado eliminar os judeus e tinha lançado o pu, isto é, a sorte, para os aniquilar e eliminar. Mas quando tomou conhecimento disso, o rei ordenou por escrito que o plano perverso de Ramã contra os judeus recaísse sobre sua própria cabeça e que ele e seus filhos fossem pendurados na forca. Por isso aqueles dias foram chamados Purim, segundo a palavra pu, portanto, por causa de tudo o que estava escrito naquela carta, do que tinham visto e do que lhes havia acontecido. Os judeus concordaram e se comprometeram por si, por sua descendência e por todos os que se tornassem judeus, a não deixarem de guardar esses 2 dias todos os anos, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e guardados em cada família, em cada geração, em todas as províncias e cidades. Esses dias de Purim não seriam revogados entre os judeus, e os seus descendentes jamais se esqueceriam deles. Então a rainha Esther, filha de Abiai, e o judeu Mardoqueu confirmaram por escrito essa segunda carta a respeito de Purim, com toda a autoridade. E enviaram cartas a todos os judeus das 127 províncias do reino de Xerxes, desejando-lhe paz e segurança. E, confirmando esses dias de Purim, nas suas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esther lhes tinham ordenado, e conforme o que eles mesmos tinham estabelecido para si e para seus descendentes, acrescentando ainda orientações a respeito de tempos de jejum e de lamentação. A ordem de Esther confirmou esses regulamentos para o Purim, e isso foi registrado nos registros. Façamos agora a leitura do capítulo 10 do livro de Esther. Diz: a exaltação de Mardoqueu. O rei Xerxes impôs tributos à terra e às regiões litorâneas. Todos os seus atos de força e poder e o relato completo da grandeza com que exaltou Mardoqueu estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem influente entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, porque trabalhava para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos os seus contemporâneos. Amém, aleluia, glória a Deus. Com relação à guerra da Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia, nós refletimos aqui que os líderes, os presidentes dessas nações, deveriam trabalhar para o bem do seu povo e promover o bem-estar de todos os seus contemporâneos, que é uma determinação de Deus, quando o elege como presidente, quando o elege como autoridade, constituída pelo próprio Deus. Então, esses presidentes, esses generais que estão promovendo a guerra, eles estão no pecado, desobedecendo a lei de Deus. Que o Senhor, então, possa ser o juiz perfeito dessa causa. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, aleluias, glórias a Deus.